Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Tarde política da Rádio Observador, boa viagem, bom regresso a casa. Vamos aos títulos do Jornal das 7 com o Miguel Videira. Quais são as notícias em destaque, Miguel? Há um protesto convocado pelo Chega para amanhã em frente ao Palácio de Belém por ocasião da visita do presidente brasileiro Lula da Silva a Portugal. O Chega acusa o presidente do Brasil de ser corrupto. Motivo para este protesto, repete de resto a contestação à visita de Lula da Silva em 2023, na altura por ocasião das comemorações oficiais do 25 de Abril. Neste jornal vamos ainda dar atenção à troca de argumentos entre a associação que representa o setor da restauração e o governador do Banco de Portugal. A Provar, a Associação de Restauração, diz que o setor está em crise, pede apoio ao governo. Ora, o governador do Banco de Portugal, numa publicação na rede social X, faz menção a alguns indicadores que apontam para a saúde financeira das empresas do setor. E depois deste Jornal das 7 vamos ter novo episódio do Querido Líder. Hoje falamos de Ambition, uma aglutinação em inglês das palavras humildade e ambição. O convidado da segunda parte é alguém que faz bonecos para tentar ajudar a resolver problemas. José Vieira de Almeida ajudou a criar a Vorten e é o convidado da segunda parte. Quanto ao estado do tempo, amanhã tempo quente vai continuar, mas podemos contar com aguaceiros mais fortes no centro litoral, que podem vir acompanhados de trovoada. O Algarve deverá escapar à chuva. Vamos aqui rapidamente olhar para as máximas previstas para amanhã, terça-feira. Porto 25, Viseu 26, Aveiro 25, Coimbra 27, Leiria e Santarém 28, Lisboa 24, Setúbal 23 e Faro 24. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a Tarde Política da Rádio Observador. Jornal das 7 com o Miguel Videira. Miguel, o Chega convocou um protesto para a frente do Palácio de Belém. Isto para contestar a vinda do presidente do Brasil a Portugal. Já amanhã que Lula da Silva visita o país no final de um périplo por vários Estados europeus. Ora, o Chega convocou uma manifestação em frente ao Palácio da Presidência da República. O partido acusa Lula da Silva de corrupção. Considera que esta manifestação é uma forma de honrar Portugal. Repete o protesto de 2023, quando, durante a ação solene de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República, os deputados do Chega empunharam cartazes em protesto contra a presidência do chefe de Estado brasileiro. Lula da Silva é recebido amanhã pelo Presidente da República, António José Seguro, à 1h30 da tarde, em Belém. E o Presidente da República, que está a regressar de Espanha a Portugal, recusou hoje estar a fazer pressão para que se alcance um acordo em sede de concertação social. António José Seguro vai receber os parceiros sociais esta quarta-feira, diz que é um encontro normal e lembra que já recebeu os restantes agentes políticos e públicos envolvidos nas negociações do pacote laboral. Eu não faço pressão sobre ninguém. O Presidente da República incentiva o diálogo. Fiquei também muito feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva, que parecia esgotar o diálogo. Depois de um apelo que eu fiz, reconsiderou e voltou a essas conversações. Agora, não compete ao Presidente da República o resultado final. Isso compete às pessoas, aos intervenientes, ao Governo, aos parceiros sociais, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém. E aí é a altura dos parceiros sociais e do Parlamento respeitarem o tempo do Presidente da República, porque ele decidirá nessa altura. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer. Não vou dizer neste momento. O chefe de Estado não revela o que vai fazer quando o diploma da reforma laboral chegar ao Palácio de Belém. Isto caso o GT não dê a sua concordância a estas alterações ao Código do Trabalho. António José Seguro falava em Madrid esta tarde, no final da primeira viagem de Estado enquanto Presidente da República, e fazendo um balanço das audiências e dos encontros que teve hoje com o Rei de Espanha, Filipe VI, e também com o Primeiro-Ministro Pedro Sánchez. O Presidente português nega quaisquer divergências entre os dois países em termos de política externa. Portugal e Espanha convergem no essencial. O mundo precisa de paz. Há demasiado sofrimento e os dois Estados estão firmemente dispostos
a colaborar em todas as iniciativas que promovam cessar-fogo onde há guerra e que promovam a paz duradoura, porque é de paz que o mundo precisa. E também há uma convergência total no sentido de que o Estreito de Hormuz se abra. Nós fizemos dessa abertura para que os bens alimentares cheguem a quem precisa, os fertilizantes cheguem aos nossos campos, à nossa agricultura, para que a energia possa chegar de uma forma regular, como antes acontecia. António José Seguro, e o que une Portugal e Espanha à convergência, a tal ponto que, segundo o Presidente da República, Espanha garantiu o apoio à candidatura portuguesa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Miguel Videira, olhamos agora para uma conversa que azedou com a troca de argumentos entre a associação que representa o setor da restauração e o Governador do Banco de Portugal. Afinal, o que é que se passa? Álvaro Santos Pereira veio hoje, através de uma publicação na rede social X, contrapor o diagnóstico feito pela associação de que há empresas a atravessar grandes dificuldades por força do aumento dos custos de produção. O Governador salienta que este setor cresceu 69% em termos nominais desde 2019, graças à expansão do turismo e consequente aumento do consumo. Só o ano passado, refere também o Governador, o volume de negócios cresceu 2,9% face ao ano anterior. Ora, Daniel Serra, presidente da Provar, a associação representativa do setor da restauração, acusa o Governador do Banco de Portugal de incorrer num erro de análise. E o Sr. Governador, numa boa intenção de querer ler os números de forma lata, portanto, certamente os números estão corretos, no entanto, nós contestamos e obviamente isto não podemos deixar de o dizer, isto não reflete a realidade de parte da restauração, que é aquela mais importante em Portugal, que é a restauração tradicional portuguesa. A que está a ser mais afetada pelo aumento dos custos de produção, uma realidade que não pode ser comparada com outras empresas do setor. Esta tarde, Miguel, fica também marcada pela notícia de um regresso. Quem é que vai regressar onde? Pedro Nuno Santos, ao que o Observador apurou, o ex-líder do PS retoma o mandato de deputado depois de um período de suspensão de 6 meses e ainda há tempo das celebrações do 25 de Abril. O prazo para a decisão de regressar ou renunciar ao mandato terminava amanhã. Pedro Nuno Santos suspendeu o exercício da função de deputado em outubro do ano passado, antes da votação do Orçamento do Estado para este ano de 2026. Está agora de regresso. E lá fora, Donald Trump diz que não se sente pressionado por nada nem por ninguém em relação ao conflito no Médio Oriente. O presidente norte-americano fez há pouco uma série de publicações na rede Truth Social. Na primeira publicação menciona os democratas, o Partido Democrata nos Estados Unidos, que apelida de traidores patéticos. Escreve que os democratas andam a dizer que Trump prometeu acabar com a guerra em 6 semanas e garante ter cumprido esse objetivo do ponto de vista militar em muito menos tempo. Afirma também que não vai ser pressionado para celebrar um acordo com o Irão, que não seja benéfico para os Estados Unidos. Menciona também as fake news, que diz ler, e afirma que nada nem ninguém o pode pressionar. Diz que o tempo não é adversário e que a única coisa que importa é resolver um conflito de 47 anos que foi perpetuado por presidentes anteriores e incompetentes. Está prevista uma nova ronda negocial esta semana, é pelo menos essa a vontade dos mediadores paquistaneses, sendo que até ao momento não há indicação de que Teherão aceite esta nova ronda negocial. Esta tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros do regime iraniano veio dizer que ainda não foi tomada qualquer decisão. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 20 de abril. Há uma segunda ronda de negociações, não entre os Estados Unidos e o Irão, mas entre Israel e o Líbano, e é já esta semana, quinta-feira. É essa a informação que está a ser avançada pela Associated Press e New York Times, que cita fontes do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O IP3 vai estar cortado esta noite e amanhã no Concelho de Tondela. É isso que informa a Câmara Municipal, numa nota partilhada nas redes sociais. O município explica que a estrada que liga Viseu a Coimbra vai estar condicionada no Concelho, a circulação nesta estrada vai estar condicionada devido a obras de requalificação e duplicação da via. A Procuradoria-Geral da República alerta que há e-mails fraudulentos com falsos reembolsos por atrasos em voos da TAP a circular. Tem por objetivo aceder aos cartões bancários dos visados. Os burlões enviam o e-mail, o remetente é aparentemente a TAP. É referido que o destinatário tem direito a uma compensação financeira porque o último voo sofreu um atraso significativo. A mensagem inclui um link que remete para uma página
página parecida com a página de internet da companhia aérea portuguesa. O Gabinete de Cibercrime da Procuradoria recomenda que se ignore e apague estas mensagens. Caso seja tarde demais, tenha facultado os dados, a vítima deve contactar o banco ou outra entidade emissora do cartão. Para fechar, Guimarães acordou hoje com uma boa notícia. Sabes quem é que recuperou a espada mesmo depois de morto? Mas não me digas que foi o fundador. Precisamente, Dom Afonso Henriques. A espada da estátua de Dom Afonso Henriques está de regresso à cidade de Berço. A peça que permite garantir a estabilidade à estátua do rei Dom Afonso Henriques foi recolocada durante a manhã de hoje. Eu lembro-me dessa história. Foi a espada, que no fundo também ajuda a manter a estátua, não é? Desapareceu, não é? No ano passado, sim, mas aparentemente não foi a espada, mas a peça que a segurava. E por isso a Câmara retirou-a por questões de segurança em novembro do ano passado. O presidente da autarquia diz que o objetivo é devolver à estátua a dignidade e o simbolismo que representa. O autarca sublinha ainda a carga simbólica da estátua e apela ao respeito e à valorização do património cultural. A PJ continua a investigar este caso, ou seja, o roubo da peça que suporta a espada do fundador, Dom Afonso Henriques. Da estátua de Dom Afonso Henriques na cidade de Berço, Guimarães, e um abraço para Guimarães.